crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres de crescer. Como ela, somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos. Eu só queria agradecer a vossa presença e só uma breve explicação sobre esta exposição que a Câmara Municipal de Mação entendeu levar a efeito e como veio em reúne um conjunto de objetos, de desenhos, de história do 25 de Abril, também na nossa terra e no nosso concelho, e para ser possível montar esta modesta, mas muito digna exposição, eu tenho de deixar os meus agradecimentos em nome da Câmara Municipal de Mação, ao Agrupamento de Escolas, na pessoa do seu diretor, que através das senhoras professores e dos alunos fizeram grande parte dos trabalhos, à doutora Todário, que coordenou toda esta exposição e a todo o pessoal da biblioteca, e também ao museu, que é representado pela Vera e pela Anabela, que também deram o contributo para que fosse possível ter aqui esta exposição, que vai estar aberta e patente até sábado, pelo menos, deste sábado que vem, hoje amanhã 8 dias, e portanto convidar-os, se quiserem passar por aqui com mais calma para ver esta exposição e também para passarem palavra para que outros possam vir ver. Porque me parece não ser adequado dizer lá dentro, hoje à noite, pelas 21 horas, haverá uma sessão aqui no auditório à conversa com o professor Mário Tropa, que está aqui entre nós, e portanto convidar-vos também a todos, se puderem vir assistir a essa excelente intervenção que será seguramente do professor Mário Tropa sobre a história das artes. E portanto, dito isto, desejo a todos uma boa sessão. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se quiser, a partir de agora, está lá dentro. Obrigado. Obrigado pela vossa presença. Nada. Está bem, não interessa. As comemorações do 25 de Abril, uma sessão que tem caráter de uma Assembleia Municipal e que vai ter como estrutura uma intervenção de um membro da bancada do PS, de um membro da bancada do PSD, do Presidente da Assembleia Municipal, e depois encerramos com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Mação. Muito obrigado. Continua cego e surdo este gajo. De modo que eu vou tentar chegar aí abaixo. Aí abaixo estão a ouvir? Sim. Ok, então vai assim. Eu já algumas vezes fico surpreendido com estas situações que está a botar discurso de alguns sítios.
E já me aconteceu ter a coisa toda preparada e os outros oradores fizeram improvisar. Eu, ali todo atrapalhado, senhores e senhoras e não sei quantos. Bom, que eu hoje sou presidente da Assembleia, sou presidente da Câmara Municipal, os outros todos trato por amigos e amigas, porque estamos na altura do 25 de Abril e acho que a coisa é muito boa. De modo que eu e os meus amigos escrevemos o seguinte texto. O mágico dia 25 de Abril de 1974 mostrou a toda a gente, a todo o mundo, uma capacidade invulgar de iniciar ou fazer a nossa revolução. O povo saiu à rua contrariando opiniões militares e ajudou de forma clara a criar uma nova ordem. Rapidamente se percebeu que a opressão que se vivia no dia anterior não existia e o silêncio anterior dava origem a uma grande base de apoio das manifestações de alegria e festas populares. Os dias após 25 de Abril revelaram a ingenuidade dos primeiros passos e a esperteza saloia dos que pensavam saber ou ser mais espertos que os outros. O que é isto de revolução? Que poderes passavam a existir? Como proceder em grupo? Como realizar o que se desejava? A liberdade nascia e tudo podia ser posto em causa, reivindicado, discutido. Tudo parecia possível, tudo parecia ser alcançado, ou poder ser alcançado. A conquista das liberdades essenciais foi um verdadeiro processo de aprendizagem. Surgiram novas palavras nas bocas de toda a gente, mesmo que nem sempre compreendidas. Instituição, saneamento, descolonização, greve, recenseamento, democracia, fascismo. Os portugueses ganhavam a responsabilidade de construir o seu futuro. Não estavam preparados para essa construção, mas, unidos à volta dos mais aptos, foram viver das descobertas extraordinárias em que todos aprendiam, estudavam e discutiam política, formas de inventar, gerir, governar. Aos poucos, mas com segurança, criaram-se condições para se poderem expressar as opiniões em liberdade. Os sonhos, o querer construir uma sociedade melhor, com mais saúde, mais e melhor educação, mais e melhor nível de vida. Nasceu a igualdade de género masculino e feminino, as crianças passaram a ter outra proteção. Uma grande quantidade de jovens pôde ter acesso ao ciclo preparatório, ao ensino secundário e à universidade. Uma nova forma de vida foi implantada aos poucos. Conseguiu-se combater o analfabetismo, diminuir a pobreza, melhorar a formação. Muitos sonhos foram concretizados, muitas palavras passaram a lei, a alegria chegou às nossas casas. A liberdade passou a ser uma forma de viver e sentir as coisas, os atos, os pensamentos. Foi possível rever os valores de referência do 25 de Abril. O valor da paz, da liberdade, da tolerância, da solidariedade e do desenvolvimento. Aqui no Conselho de Nação, por todas as nossas aldeias também se viveu de forma intensa este novo modo de viver. O que mais aberto e claramente mostra a nossa forma de criar novas condições de vida foi a organização de associações que permitiram exprimir alegria, combater o isolamento, criar novas condições de vida coletiva. Desporto, cultura, recreio nasceram espalhados por todo o lado. Melhoraram-se as condições de vida das populações, levando à maioria das aldeias o que aí nada tinham. A eletrificação, a pavimentação de ruas e estradas, o abastecimento domiciliar de água, em alguns casos o saneamento básico. Melhoraram-se caminhos e estradões agrícolas e florestais. Criaram-se infraestruturas desportivas, campos de futebol, polidesportivos e outras de apoio a atividades culturais e recreativas. As escolas foram melhoradas e os jovens tiveram acesso a novas formas de cultura. Uma ação que tinha muita gente que avançou nas conquistas, foram fazendo parte do nosso dia a dia. Hoje vive-se mais, há melhor qualidade de vida, há mais proteção social, a taxa de escolaridade é incomparavelmente melhor, há mais riqueza. Infelizmente, os novos tempos são diferentes. Nas últimas décadas, uma grande parte da nossa riqueza foi consumida pela chama de vários incêndios. Muitas indústrias fecharam e a atividade produtiva em geral sofreu uma forte redução. Os nossos campos e as nossas culturas agrícolas têm vindo paulatinamente a ser abandonadas. Sem surpresa, as nossas aldeias estão cada vez mais despidas de gente, porque os mais idosos são levados pela lei natural da vida e os mais jovens vão saindo em busca de oportunidades de trabalho e de vida que a sua terra já tem dificuldade
em lhes oferecer. Dos cerca de 22 mil habitantes que o nosso Conselho atingiu na década de 50, estaremos hoje reduzidos a pouco mais de 7 mil, segundo os números apurados pelos últimos censos de 2011. Os outros 15 mil estarão longe e não podem participar, pelo menos com regularidade, na vida do nosso Conselho. Como se não nos bastassem os problemas intrínsecos do nosso Conselho, o país vive presentemente uma crise profunda que acentua ainda mais as nossas oportunidades. Em nome desta crise, muitas das conquistas de abril estão a ser postas em causa. São cada vez mais e mais evidentes os sinais que nos chegam e que, não raras vezes, sentimos diretamente na pele, de rupturas na educação, na saúde, na segurança social e na justiça. Uma situação que impinge de forma violenta, sobretudo os mais desprotegidos, casos dos jovens e dos idosos, bem como as duas classes de portugueses foram escolhidas para espiar todos os males que nos apoquentam, os pensionistas e os funcionários públicos. Enquanto assistimos a um ataque sem paralelo aos mais indefesos e sobre o que é público, sustentado no argumento que tem de ter de cumprir, memorando que da sua versão original já pouco sobra e que alguns em determinado tempo assumiram que queriam ir além dele, cruzamos na rua com gente criminosa que depois de ter dilapidado o erário público em milhões e milhões de euros, ainda continua a beneficiar da complacência dos poderes que nos governam, que fazem o contrário daquilo que prometeram. Os cortes que têm vindo a ser feitos naquilo que alguns entendem considerar rupturas do Estado estão a levar a carne e o osso de muitos portugueses, obrigando-os a empobrecer e, em alguns casos, a viver na miséria. Os ataques que se têm verificado contra serviços públicos não deveriam ser postos em causa, uma justiça através dos fechos de tribunais de saúde, com fecho ou redução de horários dos hospitais e centros de saúde, são questões que põem em causa o espírito de 25 de abril que hoje, aqui em todo o país, se comemora. O 25 de abril foi há 40 anos, é por isso que estamos a ficar mais velhos, menos aptos, menos ousados, menos construtivos, e muito revoltados, zangados e também tristes. Ainda há esperança, mas às vezes há vontade de pegar num pau e lançá-lo à cabeça de uns tantos mariolas que nos incomodam. António Valeixo escreveu: há tanto burro a mandarem homens de inteligência que, às vezes, chegam a pensar que a burrice é uma ciência. E o Sr. Miguel Torga também escreveu. É um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, moreja o dia inteiro indignado, mas não passa disto. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Mas acreditamos que não será sempre assim. Tal como na madrugada de abril de 74, alguns bravos do pelotão tiveram coragem de abandonar a sua zona de conforto e nos abriram as suas portas para a liberdade, virá o dia de, eleições ou não, em que os portugueses se insurgirão contra o despolor dos mercados, dos mercantilismos e daqueles que tanto simpatizam com eles para um pacífico acerto de contas. Neste 25 de abril, um dia tão importante na nossa vida coletiva, não podemos deixar de recordar e prestar homenagem a todos os que, com a sua coragem e abnegação, nos permitem estar aqui hoje, respirando a liberdade e expressando sem receio as nossas ideias, as nossas convicções. Alguns pagaram com a própria vida a ousadia de querer um Portugal mais livre, mais justo, mais solidário. Mas onde quer que agora se encontrem, estamos convictos que não estarão arrependidos da luta que desenvolveram. Mesmo constatando que alguns que pouco ou nada fizeram por Portugal democrático estão agora na primeira linha de uma cruzada para abafar as suas vozes e passar uma escolha sobre a sua luta. Os capitães de Abril, que esta manhã fizeram ouvir a sua voz em frente ao quartel do Carmo, são os mais legítimos representantes do espírito de Abril e todos os que lutaram por ele. Saudemos-los com a convicção de que a sua voz permanecerá viva e que saberemos manter o Portugal que nos proporcionar. Viva o 25 de Abril! Viva Massado! Viva Portugal! Então agora o representante da bancada do PSD vai fazer a sua intervenção. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Presidência Municipal, restantes membros da mesa e o Sr. Presidente da Câmara, vereadores, presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal, caros amigos, em particular também quem contribuiu pela exposição, aos professores
e aos alunos. Eu confesso que estava ali a copiar uma coisa para ler aqui e estava a ouvir o professor Zé Maia, eu sei que o professor Zé Maia, o meu professor dos PTC, e estava a pensar, de facto, há duas gerações diferentes que hoje vão usar aqui da palavra. Aqueles que não sentiram o que é não viver a liberdade e aqueles que sabem bem o que é viver sem liberdade e depois viver com liberdade. E eu pedi a vossa autorização para ler um texto que encontrei hoje no jornal e que, dentro da polémica que tem passado nos últimos dias cá em Portugal, vale muito a pena escutar, apenas e só porque, se a democracia tivesse donos, não era liberdade, era uma ditadura. E foi precisamente isso que mudou no 25 de Abril. É um texto de Henrique Monteiro que diz o seguinte: o meu 25 de Abril é de todos. Há duas coisas que me deixam bastante irritado quando se fala do 25 de Abril. A primeira, e a que mais desespero me provoca, é não reconhecer que a vida é hoje muito melhor. Há quem diga que estamos pior ou na mesma, e isso entristece-me pela ignorância ou má fé de quem o diz. Sou do tempo em que a polícia política prendia de madrugada quem se impunha ao governo, em que havia bufos a escutar quem estava ao lado, do tempo da censura prévia, da mocidade portuguesa que ensinava o fascismo às crianças. Sou do tempo da ditadura, pois era uma ditadura o que tínhamos. Entristece-me tanta gente pronta a trocar a liberdade, bem pelo material quanto essencial à vida, por dinheiro ou segurança. Como enfurece o branqueamento do regime anterior, que era vergonhoso e lamentável, não era assim, tão mal dizem alguns, é uma vergonha. O simples facto de haver prisões, mortes, torturas, adolescentes presos, com 15, 16 ou 17 anos, por serem contra a guerra. Só isto basta para todos, unanimemente, darem vivas ao 25 de Abril. Mas também me irrita a ideia de que o 25 de Abril tem dono. É falso. O 25 de Abril é tão meu como de Vasco Lourenço ou de Mário Soares ou de Sá Carneiro. É de todos. Não que um e o outro não fizessem muito mais do que eu pela liberdade, claro que sim. Mas que ainda que eu nada tivesse feito, e eu pessoalmente não fiz, o 25 de Abril existe para que todos possam participar no país, independentemente de gostarem ou não de um governo de determinado momento ou altura, do município ou da freguesia. Apelos ao derrubo violento de pessoas eleitas e com legitimidade parlamentar, como se vivêssemos num regime imposto à força, é uma vergonhosa equivalência entre o país democrático em que vivemos e o regime anterior. É branquear, precisamente, o regime anterior. Os extremismos e os relativismos tudo fazem. Ao comparar a atual situação, o salazarismo branqueiam também Salazar e a ditadura. No regime anterior não havia eleições. A forma pacífica de mudar de governo. Agora há, além da liberdade, o lado mais lindo do 25 de Abril é que os votos contam mesmo. O meu, o do Zé da Esquina e o do Coronel Vasco Lourenço. Porque é nas eleições é que o povo mais ordena. Este texto é de Henrique Monteiro e eu revejo inteiramente nisto e não gostava de terminar esta sessão sem ler. Mas sobre o 25 de Abril eu gostava de dizer o seguinte: aqueles que fizeram o 25 de Abril, que foram muitos, uns já morreram, outros estão vivos, alguns eram militares, outros eram políticos, outros eram cidadãos perfeitamente normais, tinham em comum dois objetivos iguais: a liberdade e a democracia. Portanto, quando hoje se fala, ou se põe em causa, se valeu a pena ou não estes 40 anos, ou se não se destruiu os valores de Abril, aquilo que me apetece, e tenho vontade de dizer em nome do PSD, é que os sonhos de Cunhal e de Sá Carneiro sobre o futuro de Portugal eram diferentes. Os de Mário Soares eram diferentes de desenho. Os de Sá Carneiro eram diferentes de Salgueiro Maia. Aquilo que todos eles sonharam para o futuro do país tinham duas coisas em comum: a liberdade e a democracia. Uniram-se em torno da busca da liberdade e da democracia. Mas a visão que tinham para o país era diferente. Basta pensar que de um lado estava
Sá Carneiro e o outro estava Álvaro Cunhal. Mas tinham isto em comum. E, portanto, é normal que algumas pessoas tenham frustração naquilo que o país não foi depois do 25 de Abril. Porque os sonhos eram diferentes e, apesar de tudo, foi um projeto que fizemos todos juntos, cada um à sua maneira, uns a participar mais, outros a participar menos. Portanto, o 25 de Abril só foi possível porque as pessoas se uniram, souberam pôr a ideologia de lado e, sobretudo, pôr à frente dois valores fundamentais para o país, para Portugal, que era a liberdade e a democracia. E como muito bem há pouco o professor dizia, houve muita gente que lutou, direi eu, houve gente que morreu, houve gente que foi presa, apenas por ter dito que gostava de escolher e votar, apenas por poder dar a sua opinião. E deve ser uma preocupação de todos os partidos verificar que hoje há muita gente que não dá valor algum ao ato apenas de votar, que é talvez o principal ato da democracia, mas também o mais simples. E é nesta altura de Abril que nós devemos pensar naquilo que devemos fazer, olhar para dentro e perguntar a nós próprios porquê é que as pessoas não participam, porquê é que estão desiludidas com a política, com os governos, com os partidos. Isto não tem 2 anos, nem 3, tem mais anos. E é essa reflexão que todos, sem exceção, devemos fazer, porque se as pessoas não acreditam nas instituições que foram criadas em Abril, isso sim é colocar em causa os valores de Abril. Não direi que a democracia está em causa, porque não está, mas a democracia deve ser criada e reconstruída e defendida todos os dias do futuro das nossas vidas, como eu penso que tem sido nos últimos 40 anos. É por isso que digo que Abril foi uma grande revolução, mas tenho a certeza que para Portugal, nestes últimos 40 anos, foi sobretudo uma grande evolução. E quem puser isso em causa é porque não conhece os reais valores de Abril, que são a liberdade e a democracia, e o país que eu só conheci, que não posso comparar com o passado, é de certeza um país muito, muito diferente do que aquele que os meus pais, os meus avós conheceram e que alguns de vós conheceram. É, portanto, importante dizer aqui hoje, e arriscar dizer, ou ousar dizer, que Portugal vive há 3 anos sem a sua total liberdade. Não ouço sequer comparar isso ao antes de 25 de Abril. Mas a verdade é que Portugal, há 3 anos a esta parte, tem a sua liberdade condicionada, o seu direito de escolha, o seu direito de opção. Não quero comparar sequer isso mesmo. Mas não posso deixar de referir que, se calhar daqui a 1 mês ou 2, podemos voltar a viver com um bocadinho mais de liberdade do que vivemos nos últimos anos. Aquilo que nos deve preocupar e orientar é o consenso de verificar que no futuro Portugal não pode voltar a colocar-se de joelhos e a depender dos outros para apenas querer sobreviver sem sequer, por vezes, às vezes, viver. E este, se calhar, é o segundo 25 de Abril que Portugal deve procurar. É voltar a ser um país independente, autónomo, e que não tenha que se colocar novamente na vergonha de viver de joelhos perante os outros, apenas para ter salários. É isso que nos devemos lembrar. Há gente que tem traumas de Abril, nós devemos ter traumas de viver sem soberania, ou ter uma soberania, sobretudo menorizada, com a qual vivemos nos últimos anos. E não nos roubava muito mais tempo, apenas para vos dizer, se calhar é neste momento em que lembramos que o futuro depende muito daquilo que fizermos em conjunto, que tal como as personalidades que mencionei atrás viveram no 25 de Abril, souberam ir em torno de um objetivo comum, que era a democracia e a liberdade, numa altura em que Portugal terá 70% do seu território sem pessoas, com pouca gente, a viver as dificuldades da baixa densidade, se calhar é este o momento também de nós próprios nos unirmos, como muitas vezes tem sido feito por ambos os partidos que estão nesta bancada, em torno de um objetivo comum, que é a nação. E cada vez mais, essa diferença em relação a muitos outros tem que ser salientada. É termos de mãos dadas, preocupados com o futuro de um conselho, só terá futuro, só terá sucesso, dependendo das pessoas, dos empresários, das instituições, mas também dos 2 partidos que têm poder e nação e no qual as pessoas confiam. É por isso que eu lanço aqui este apelo final,
é que o Conselho de Administração terá sucesso, terá o seu futuro aberto, se soubermos trabalhar em conjunto, se soubermos lutar pelo mesmo objetivo, e se fizermos, se calhar, do pós-Troika, que vai acontecer neste país, junto dos nossos partidos, como prioridade principal, o combate claro e final à desertificação e à interioridade que temos conhecido de forma desastrosa nos últimos anos. E esse, penso eu, quando muitos falam que será de Portugal depois da Troika, na minha opinião, será um país livre, mas será sobretudo um país que terá a ter como missão principal combater a desertificação do interior e conseguir encontrar futuro aqui mesmo no interior. Porque o interior também é Portugal e Portugal sem o interior não será Portugal. Obrigado. Agora chamamos uma breve nível. Já percebi que quando eu saí daqui isto começou a funcionar. Portanto, creio que me queriam cortar o pio, mas como o Otávio não vai conseguir, porque eu tenho a palavra, e portanto isto é uma coisa conquistada e vou falar agora com o microfone. Cumprimentar-vos a todos uma vez mais, a bancada do PS, a bancada do PSD, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os meus colegas de mesa e o público, que nós queríamos uma sala cheia, mas não tenho uma sala tão cheia, mas como dizia lá fora alguém, façamos isto aos domingos, aos feriados, de madrugada, à noite ou à tarde. Realmente as pessoas às vezes não aderem a estas iniciativas, mas estamos questão, fazemos com questão. A minha intervenção vai ser rápida e para vos dizer que o que aconteceu no 25 de abril de 1974, eu tinha 14 anos, ficou marcado por uma música e um poema, estou a falar muito pessoalmente, obviamente, que diziam: quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não traz a tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu sinto em flor, eu te sofro em mim, desculpa. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar ou perder. E depois do adeus, é uma música, que todos conhecem, diz-nos que amar é perder ou ganhar. O 25 de Abril, este dia, 25 de Abril de 74, permitiu ser mais fácil amar em Portugal, mais fácil amar Portugal. A liberdade trouxe-nos um novo território, trouxe-nos novos sorrisos, novos gestos, novas lágrimas, trouxe-nos uma nova esperança e um novo espaço para amar, ganhar ou perder. Mas agora, com uma diferença, o destino não está pré-definido, não é redutor, nem ditatorial, como muitas vezes se diz. O que ganhamos e o que perdemos para podermos amar em liberdade? Eu acho que ganhamos muito, porventura, tudo. Como o Duarte também acabou por dizer. Mas fundamental, como a minha consciência diz, é que ganhamos a palavra. Porque o que seria escuro o meu dia sem o poder da palavra? O que seria triste e violento encurtar-nos o nosso pensamento sem a essência da palavra? Saramago dizia que as palavras são boas, que as palavras são más. Ponto final. São aquilo em que as tomamos quando as usamos. É da nossa inteira responsabilidade, mas podemos usá-las. Mas que, insisto, que escuridão seria, sinceramente, e eu sou um pouco mais velho que o Duarte, mas escuridão seria eu viver sem o direito da palavra. É algo que eu não consigo pensar poder existir e ainda bem que eu não vivi esse momento. Pois bem, eu acho que nós ganhamos o direito aos direitos. Ganhamos os direitos humanos, os sociais, os económicos, os da livre circulação. Ganhamos o poder das palavras e do amor para uma sociedade livre. Como já foi dito aqui, pelo Zé e pelo Duarte, nós ganhamos educação,
oportunidade, nós ganhamos o poder de aprender, hoje sem o limite de classes ou definidos pelo poder. Por um poder. Ganhamos, estou convicto disso, mais cultura do saber, mais cultura científica, mais cultura do conhecimento e fortalecemos a nossa palavra. E é com ela que eu vivo. É ela que eu guardo como uma arma, a minha arma para o tempo da ousadia, para o tempo da minha rebeldia, para as cores, para o acreditar do meu dia-a-dia. Viva o Dia da Liberdade. Viva um país da maioridade. Viva a vida de podermos acordar a palavra com a verdade. Obrigado a todos. E chamava então o Presidente da Câmara para fazer a última intervenção nesta sessão feita no dia 25 de abril de 1974. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Mesa, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Portugal comemora hoje 40 anos sobre a Revolução do 25 de Abril, que libertou o país e os portugueses do regime que então vigorava. A partir do 25 de Abril de 74, foram, paulatinamente, e apesar de alguns dificuldades, dados passos no sentido de Portugal ser uma verdadeira democracia, uma piada que hoje diremos. Estamos assim a comemorar o aniversário de uma democracia adulta, madura, que justifica as comemorações que o princípio de nação promove com esta sessão solene, onde os legítimos representantes de todo o Conselho podem exprimir a sua opinião sobre esta data. É hoje unanimemente reconhecido que o Portugal de 74 nada tem a ver com o Portugal de 2014. Estamos, sob todos os pontos de vista, incomparavelmente melhor, apesar dos inúmeros problemas que enfrentamos e que se agudizaram sobremaneira nos últimos anos. Vemos a liberdade a abrir a um conjunto de homens que quiseram fazer um Portugal livre e que são em grande medida os responsáveis pela liberdade conquistada, devendo por isso o seu papel ser apreciado e valorizado. A eles e a todos que construíram a democracia devemos um enorme agradecimento por aquilo que a Revolução proporcionou a partir do dia 25 de abril de 74 e que Sofia Andressen tão bem descreveu num poema que agora cito. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e livre, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Estes homens tinham, a par da liberdade, entre outros, 3 objetivos. Fizeram com que esta revolução tão bem ficasse conhecida pelos 3 Ds: democratizar, descolonializar, desenvolver. Como já referi, Portugal e também a nação são 2 realidades muito diferentes, para melhor do que eram há 30 anos. Contudo, permite-me perguntar: concretizamos, de facto, os 3 Ds na sua plenitude? Com sinceridade, penso que não. Se é inequívoco que a descolonização foi feita, apesar das circunstâncias em que tal foi feita, implicar o sofrimento que causou a milhares de nossos conterrâneos. Se podemos afirmar que vivemos em plena democracia, apesar da ditadura económica e financeira que nos é imposta e que condiciona a nossa liberdade. Se podemos afirmar que o país se desenvolveu, não posso subscrever a tese de que este D foi cumprido com igualdade e democracia entre todos os portugueses. Portugal é hoje um país com um desenvolvimento desequilibrado, com assimetrias regionais inadmissíveis, com diferentes oportunidades para quem vive no litoral ou no interior, com um enorme fosso entre ricos e pobres que potencia uma desigualdade social que a todos envergonha. Somos um país em que os cidadãos não são tratados por igual e um conjunto de estigmas criam guetos e que a todos não deve deixar de preocupar. Numa palavra, não cumprimos este D de desenvolvimento e este facto condiciona a democracia. Quem se pode orgulhar hoje quando analisa o nosso território, o nosso país, e verifica que 200 dos 308 concelhos de Portugal perdem população de uma forma assustadora? Que em muitas regiões do país há um poder de compra que é menos 40% a 50% de outros. Que há uma clara desvalorização de partes substanciais da sociedade, do território. E existe desconsideração de autarcas e respectivas populações
em resultado da menor expressão eleitoral que representam. Quem foi e é responsável pelo desenvolvimento do país pode ficar tranquilo. Pode afirmar que ajudou a cumprir abril. Portugal viveu-se um tempo de desesperança que importa contrariar. As perspectivas de futuro de milhares de jovens de uma geração são sombrias. Há quem diga, com alguma razão, que alguém quebrou um contrato tácito que existia e que se baseava no simples facto de que, de geração em geração, a vida melhorava. Dito de outra forma, os pais deixavam uma vida melhor aos filhos, que teriam uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, aquilo que parecia ser um dado adquirido não poderá ser concretizado nos tempos mais próximos. E esta realidade deverá inquietar-nos e questionar muito daquilo que andamos a fazer. Que fique claro que, neste particular, não devemos sacar responsabilidades a ninguém em concreto, a um político ou a um partido. Todos, em maior ou menor grau, têm as suas responsabilidades, que também são extensíveis aos governos locais e àqueles que, não sendo eleitos, nem tendo uma legitimidade democrática direta, funcionam com os seus pequenos poderes, que influenciam direta ou indiretamente os decisores políticos e são muitas vezes responsáveis por decisões que, objetivamente, prejudicam pessoas e territórios. O nosso Conselho, como já referi, e é um dado objetivo, mudou muito e para melhor em 40 anos. Dentro dessa evolução positiva, principalmente ao poder autárquico, outra grande conquista de abril, que em Mação e no resto do país, independentemente das cores políticas que governaram câmaras e juntas de freguesia, foram e são o principal garante do desenvolvimento das suas terras. Temos hoje um conjunto de equipamentos vários, um pouco por todo o Conselho, que estão ao serviço da nossa população, dando resposta aos anseios mais alimentares. Temos uma razoável rede viária e de arruamentos, uma excelente cobertura de rede de saneamento e de água. No que diz respeito aos serviços de saúde, temos, até à presente data, uma situação invejável quando comparada com outros concelhos. Prestamos uma assistência competente aos nossos idosos através do extraordinário trabalho das nossas IDSS. As nossas crianças e os nossos jovens têm a devida assistência. De forma competente, temos apostado na educação, no apoio à comunidade escolar, no apoio às famílias, na ação social, na cultura, na tentativa de desenvolvimento do nosso potencial florestal. Temos empresários e agentes económicos que criam riqueza e postos de trabalho pelo bem comum. Temos associações pujantes devido ao extraordinário trabalho de dirigentes dedicados. Temos um património cultural a preservar e um território por explorar, do qual ainda não tiramos o devido proveito. Somos reconhecidos em diversas áreas pelo excelente trabalho que aqui desenvolvemos e promovendo assim o nosso Conselho, apesar de termos muitos problemas. Temos futuro, e um bom futuro, e é aí que nos devemos concentrar, valorizando aquilo que temos de melhor e não nos autoflagelarmos por ter uma atitude depreciativa das nossas qualidades ou daquilo que objetivamente fazemos bem só porque não partilhamos da mesma ideologia. Tenho referido, desde que fui eleito, e mesmo anteriormente, que temos grandes desafios pela frente. Nunca me ouviram pintar um cenário cor-de-rosa ou de facilidades sobre a situação do Conselho. Nunca o farei. Mas também sempre disse que, apesar das dificuldades, é possível e vai ser possível melhorar as nossas vidas e desenvolver nação, com todos. De forma abundante, tenho solicitado os contributos de todos aqueles que possam construir uma nação melhor. Tenho falado com todas as pessoas, no Conselho e fora deles, com aqueles que aqui vivem, com aqueles que aqui não vivem, com total abertura e verdade, como sempre disse que faria. É importante que, para causas comuns, estejamos unidos. Unidos no essencial, independentemente das nossas legítimas e saudáveis diferenças políticas. É, pois, fundamental puxar por aquilo que a nação tem de bom, como alguns dos exemplos que dei, tirar partido do nosso território, dos nossos produtos, da nossa agenda e criar riqueza, fixar pessoas e combater o flagelo do despovoamento do Conselho, que põe em causa o nosso futuro. Pela frente temos uma tarefa árdua, num contexto nacional extremamente negativo, com constrangimentos vários em termos políticos e financeiros, mas que não nos devem desmotivar. Pelo contrário, devem servir para nos unirmos e defender o nosso Conselho. Teremos de agir como uma família faz num momento difícil. Só com união podemos ultrapassar estes momentos. Não podemos esperar que outros venham resolver os nossos problemas, nem esperar que um qualquer Dom Sebastião transforme este Conselho num paraíso ou num oásis.
Reitero assim o apelo que tenho recorrentemente feito para que todos, sem exceção, possam colaborar nesta tarefa, que é construir um Conselho melhor, mais envolvido, mais equilibrado, mais forte. É essa a nossa obrigação. Foi para isso que fomos eleitos. Devemos isso aos nossos municípios. Eu e todos aqueles que fomos eleitos em setembro último. Também no Conselho de Nação temos de continuar a construir e a aperfeiçoar a briga, corrigir e melhorar procedimentos para uma vivência democrática cada vez mais efetiva. Estou empenhado nesse propósito e acho que tenho dado provas nesse sentido. Termino com a certeza que o espírito do 25 de Abril está presente em todos e cada um de nós e que aquilo que nos une é muito mais aquilo que nos separa. Não tenho dúvidas que o respeito democrático a que todos reciprocamente estamos obrigados será fundamental para construirmos um Conselho de Nação melhor. Um Portugal melhor, que é o meu e o vosso objetivo. Pelo nosso futuro. Viva a Nação, viva Portugal. Esta sessão solene. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Foi um final feliz e bonito, surpresa para muitos. E até sempre, como o 25 de Abril, quando se conquistou, se dizia, não é? Até sempre. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa presença.